Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Durante o recesso parlamentar, nós estamos apresentando um balanço das atividades das comissões permanentes do Legislativo. Nesta edição, nós recebemos o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, vereador Dr. Tiago Duarte. Vereador, bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Jornal da Câmara. Obrigado pelo convite, é uma satisfação sempre poder estar conversando contigo, Poliana. Vereador, a última reunião do semestre foi sobre a possibilidade de fechamento da unidade do Senai na Restinga. Houve uma mobilização muito grande da população que veio até o Legislativo com medo de perder esse equipamento de formação profissional, principalmente para os jovens do local. Como a comissão trabalhou e trabalha ainda para mediar essa situação? Na verdade, o Senai na Restinga tem que ser conhecido e reconhecido como uma situação além da formação profissional. Ele tem a sua função social na Restinga. Na Restinga, o jovem, a partir do ingresso dele no Senai, ele passa a ter uma outra perspectiva de vida e acaba sendo diferenciado em relação a muitos jovens que existem lá na Restinga. Ele acaba sendo um exemplo diferente para a juventude de lá, diferente do modelo colocado de avanço social, de melhoria social, que é a posição do traficante, muitas vezes na Restinga. Então, ele acaba podendo ser um outro exemplo de sucesso social, isso que eu queria dizer. O jovem que ingressa no Senai, que consegue a sua profissão, que acaba sendo microempresário. Nós tivemos alguns depoimentos aí que estão nas redes sociais de jovens, tem um hoje, o De Kerks, que é responsável técnico por toda a elétrica do HPS, ingressou no serviço público. Outros são empresários, como o Jefferson, né, um microempresário da região que emprega pessoas. É muito tradicional, desde os anos 70 a unidade funciona no bairro, né? Então, e agora a crise econômica ameaça o fechamento. É indispensável que ela continue funcionando. Baseado nisso, nós há cerca de 2 meses, pela comissão, como presidente da comissão, nós recebemos o convite de uma comissão formada na Restinga e fomos até lá e recebemos a solicitação de que a Comissão de Direitos Humanos intermediasse esse processo. Nós, a partir dali, marcamos uma sequência de reuniões que acabou redundando nesta audiência pública do dia 12. Então, primeiro nós estivemos no Senai para ver se era verídica a situação, e realmente era, havia disposição do Senai de fechar o módulo da Restinga. A partir disso, nós tivemos uma segunda reunião no Ministério Público, a comunidade levando ao conhecimento do Ministério Público essa situação, buscando a ajuda, a intermediação e a participação do Ministério Público nesse processo, e que acabou eclodindo na audiência pública do dia 12. A mobilização da comunidade se deu através dos meios de comunicação, das redes sociais, e acabou redundando numa audiência após com a Prefeitura, com a presença do Senai, em que o vice-prefeito, Sebastião Melo, acabou assumindo o compromisso da manutenção do Senai. O que o Senai acabou colocando e foi pautado ao longo desse processo? Acabou colocando que se houvesse de parte de outro ente a adequação da estrutura física através da acessibilidade e do PPCI, ele manteria a sua ação lá na Restinga. Isso a Prefeitura acabou assumindo esse compromisso. Então, estamos avançando para o reinício das matrículas do Senai na Restinga, a partir de uma mobilização que surgiu na comunidade e que acabou tendo a Comissão de Direitos Humanos como um grande intermediador. Agora, outra questão que envolve a educação também foi mediada pela comissão nos últimos meses, que foi a questão dos professores municipais que participaram da greve dos municipários e tiveram o ponto cortado e a exigência de apresentação de um novo calendário escolar. A comissão mediou essa questão junto com a Secretaria Municipal de Educação. Qual o senhor avalia que foi o resultado desse encontro? Eu avalio como muito positivo. Nós tivemos aqui a presença dos diretores das escolas municipais,
colocando estas questões vinculadas à greve, à sua participação na greve, e colocando outras questões estruturais da Secretaria da Educação. Eu avalio como muito positivo, acho que nós conseguimos naquele momento fazer com que muitas vezes o Executivo tem dificuldade de comunicar os seus atos. Então, tivemos a possibilidade de aproximar as partes e fazer com que os professores, com que os diretores naquele momento acabassem tendo um diálogo mais franco com a SMED. É claro que as diversas secretarias têm que avançar nesse sentido, né? Mas eu acho que nós tivemos amplo sucesso nessa demanda. E é uma comissão interdisciplinar, não só pelos temas que estão no seu título, né? Defesa do consumidor, direitos humanos, segurança urbana, mas também pela composição deste ano, né? O senhor é um vereador tradicionalmente da área da saúde nos seus mandatos, mas tem também vereadores da educação, como o vice-presidente, o vereador Alex Fraga, temos a vereadora Delicel e Marcelo Esgarbosa, que também trabalham muitas vezes com questões de segurança, saúde, o vereador José Freitas, que foi secretário municipal da segurança, e ainda o vereador João Bosco Vaz, que teve uma experiência no Executivo. O senhor avalia que essas experiências do conjunto dos vereadores que formam a comissão ajudaram a tratar os diferentes temas? Porque neste semestre vocês também trabalharam muitos temas de educação e também de segurança urbana, além da saúde, né? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, engrandece a comissão, faz com que a comissão possa ter um amplo olhar sobre a questão dos direitos humanos. Nós trabalhamos muito a questão da defesa do consumidor, nós tivemos aqui o PROCON mostrando seu aplicativo, o PROCON ativamente participando tanto na questão da regulamentação da lei dos celíacos, né? Os celíacos são aqueles pacientes que acabam tendo problema alimentar e o alimento acaba sendo o seu remédio. Então, nós tivemos uma lei de minha autoria aprovada nessa casa que estabelece que todos os bares e restaurantes similares devem informar ao celíaco se aquele alimento contém essa substância, que é o glúten, ou não, né? E o PROCON está em fase de implantação e regulamentação completa dessa lei. Então teve aqui o Cauê Vieira, diretor executivo do PROCON, tem sido um parceiro dessa comissão. Nós tivemos a ampla discussão da questão das antenas na cidade, né? A necessidade de adequação dos cabos nos novos empreendimentos que devem ser subterrâneos, né? Que é também um assunto recorrente na comissão nos últimos anos. Pelo menos uma vez por ano esses assuntos vêm aqui ao Legislativo e não há uma solução imediata para isso. Né? Então conseguimos encaminhar de forma a que todos os novos empreendimentos nessas áreas já delimitadas da cidade, nas áreas do centro, tenham que ser subterrâneos. Tivemos a discussão também com a participação do PROCON, a questão da banda larga, né? Então, um compromisso assumido, protagonista do PROCON Gaúcho, junto com o movimento das donas de casa, dos consumidores, exigindo que esse serviço de banda larga fosse mantido da forma com que o é, e não que as operadoras acabem auferindo benefício e lucro abusivo a partir da modificação da legislação. Então, foram diversos temas tratados aqui. Tratamos a questão da luz lá no extremo sul da cidade, na Juca Batista. A comissão esteve presente, convocou o executivo, convocou a CE, está estudando uma forma, a Juca Batista 3240, está estudando uma forma de poder tentar intermediar aquela situação para que aquelas pessoas que adquiriram o seu pedacinho de terra possam ter acesso à luz, que é um bem básico hoje em dia. Enfim, a comissão tem procurado abarcar diversos pontos dentro desse seu espectro amplo. E sem dúvida nenhuma precisamos, já está pautado agora no segundo semestre, iniciamos no primeiro semestre, a questão da discussão com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a questão dos moradores de rua. Já temos a primeira audiência pautada nesse segundo semestre para tratar disso e avançar no que se refere à segurança urbana em Porto Alegre, principalmente em áreas conflagradas da cidade, como é o exemplo da Cidade Baixa.
Então, nos últimos 2 anos, a comissão desenvolveu um trabalho inédito aqui na Câmara Municipal, que foi a construção do mapa da segurança urbana e dos direitos humanos, em 2014 e em 2015. Neste ano, a comissão tem planos, tem pretensão de fazer uma nova edição, de começar isso no segundo semestre? Eu acho que sim. A comissão tem pautado, como eu falei, diversos temas vinculados à defesa do consumidor, aos direitos humanos, já pautou as questões da saúde. A comissão esteve no PAX, no Pronto Atendimento da Cruzeiro, quando se teve o auge da crise de segurança lá, e nós queremos realmente reeditar uma edição de um estudo necessário para a cidade, né? Então, o delineamento está sendo programado pelos secretários, pela assessoria da comissão, e realmente eu acho que nós temos, eu sempre advoguei isso como vereador, eu acho que nós temos a obrigação de, ao final das nossas participações, principalmente nas comissões permanentes, de deixar algum material, algum legado escrito para a sociedade. Assim nós fizemos, quando eu fui presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente em 2011, em 2014, na presidência da Casa em 2013, e certamente esse ano nós vamos terminar com isso. Deixar um diagnóstico principalmente desses temas que foram abordados, para que quem nos suceder possa avançar na análise dessas situações. Como o senhor comentou, o senhor já presidiu a Comissão de Saúde e Meio Ambiente 2 vezes. 2 vezes, e neste ano as 2 comissões, a COSMAN e a SEDECOM, mantêm uma relação próxima. O senhor falou das visitas ao postão da Cruzeiro do Sul, mas também outras visitas para fiscalizar serviços como o SAMU foram feitas em conjunto pelas comissões, né? Nós tivemos a visita ao HPS, que foi em conjunto, a própria visita ao Pronto Atendimento da Cruzeiro, a visita que realizamos ao Hospital Parque Belém, né? Lembro a sociedade de Porto Alegre que a reabertura do Parque Belém iniciou pelas comissões permanentes da Câmara Municipal de Porto Alegre, pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, né? Fomos ao Parque Belém, pressionamos a Prefeitura nesse sentido, era uma situação grave, injusta, o fechamento do Parque Belém. Não se pode, a cidade não pode abdicar do fechamento de uma unidade hospitalar. Estivemos fazendo uma inspeção na obra avançada já do Hospital de Clínicas, que também tem a participação desta Casa Legislativa na sua ampliação. Lembro a população de Porto Alegre que o Executivo se omitiu quando Clínicas tinha o projeto e o recurso para sua ampliação. O prefeito municipal se omitiu, mandou o projeto, poderia ter feito um decreto e liberado o início da obra, mandou um projeto para a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores não faltou à cidade. A Câmara de Vereadores não se omitiu à cidade e aprovou em 40 dias o projeto de ampliação do Hospital de Clínicas. Então, essa Comissão de Direitos Humanos, nós, a Comissão de Direitos Humanos, estivemos na obra do Hospital de Clínicas fazendo uma inspeção, e realmente vai ser um hospital que, quando concluída essa obra, ao final de 2017, vai dar uma grande contribuição, não só à população de Porto Alegre, mas ao Estado do Rio Grande do Sul. A emergência vai quintuplicar, vai aumentar 5 vezes, nós vamos ter um bloco cirúrgico dobrado, nós vamos ter lá um andar só de hemodiálise, 2 andares de internação. Então são 2 anexos que vão ser oferecidos à população do Estado do Rio Grande do Sul. Então são ações da comissão. A reabertura do Parque Belém são 400 leitos, né? Claro que infelizmente hoje os 400 não estão utilizados por falta de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, mas são 400 leitos, são 20 leitos de UTI, é um bloco cirúrgico, é o melhor bloco cirúrgico de hospital público de Porto Alegre que eu conheço, né? E que infelizmente está sendo subutilizado, quase inutilizado. Mas além disso, a Secretaria Municipal de Porto Alegre, da Saúde, queria fechar o hospital.
e a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e a Comissão de Direitos Humanos impediu que esse crime ocorresse. Agora, vereador, depois a gente passar por esse espectro de temas e assuntos que a comissão, principalmente de direitos humanos, também em conjunto com outras comissões, trabalhou nesse semestre, o senhor comentou que uma perspectiva para o próximo semestre é tratar da questão dos moradores de rua, que é um assunto que também preocupa, essa população tem aumentado na cidade, né? Mas no primeiro semestre vocês também fizeram já uma visita à Defensoria Pública, ao Centro de Referência de Direitos Humanos, para tratar da questão dos albergues. Além dessa questão, quais são os outros temas previstos para trabalhar no segundo semestre, para a gente já encerrar esse nosso pequeno balanço? Então nós pretendemos trabalhar a questão do segundo semestre. O Ministério Público ficou de fazer um diagnóstico breve. Nós vamos ter as notas taquigráficas do ano passado e a experiência de cada vereador para poder contribuir com esse processo e, a partir disso, também visitar os albergues municipais, verificando no sentido de construir, no sentido de ajudar, verificando realmente aquilo que pode ser modificado para melhorar a relação da prefeitura com os moradores de ruas. Vão ter uma oitiva deles provavelmente na primeira reunião desse segundo semestre. A gente sabe que é um tema delicado, né? Que é um tema muito difícil de ser trabalhado, mas que realmente ele precisa ser enfrentado. A questão da Cidade Baixa também nos preocupa bastante, né, no que se refere à questão da segurança e no que se refere à liberdade das pessoas, moradores da Cidade Baixa, que têm sido aviltada por situações a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Então, não pode, é correto que o comerciante possa ter o seu comércio, possa ter música, é correto, mas desde que ele tenha uma condição acústica para isso, desde que ele respeite as pessoas que moram na Cidade Baixa. Então, esta intermediação também nós vamos ter que fazer. E o que nos preocupa também na Cidade Baixa é a questão da marginalidade, essa questão da marginalidade que acaba ocupando esses espaços vazios que a coletividade não utiliza. Então, a retomada dos espaços públicos pela população de Porto Alegre é fundamental para conter o avanço da criminalidade e da marginalidade. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, principalmente nessa região da cidade. Tá certo, vereador. Muito obrigada por esse balanço das atividades da CDCOM no primeiro semestre de 2016 e um bom trabalho agora no próximo semestre. Eu agradeço e quero deixar de público aqui o convite a toda a população de Porto Alegre. As nossas audiências são abertas, são audiências públicas, elas normalmente ocorrem na terça-feira à tarde. Claro que existem situações excepcionais quando a comissão vai à comunidade que podem ocorrer em outro horário, mas a população fica convidada a participar das nossas audiências públicas. Tá certo. Muito obrigada, vereadora. Eu agradeço também a sua audiência. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá.